Uma máquina pode se tornar consciente? Para o engenheiro do Google Blake Lemoine, isso aconteceu com o LaMDA, sigla em inglês para Modelo de Linguagem para Aplicação em Diálogo, sistema de inteligência artificial da empresa criado para conversar com seres humanos de maneira muito convincente. Críticos dizem que Lemoine se precipitou em suas conclusões. De qualquer forma, elas abriram um debate sobre se ou quando as máquinas poderiam ganhar vida e como seria nosso relacionamento com elas. A maioria das análises sobre esse caso tem sido feita sob pontos de vista tecnológico e científico, mas o assunto fica ainda mais interessante por um prisma filosófico. Afinal, o que define que algo se tornou consciente? Em última instância, o corpo humano não seria também uma máquina biológica incrivelmente sofisticada? Ainda assim, ninguém duvida que estejamos vivos e sejamos conscientes. Essa questão é amplamente explorada pela ficção para nos divertir, assustar e provocar reflexões. Algumas obras descrevem um futuro apocalíptico, né, com robôs inteligentes exterminando a humanidade. Outras mostram pessoas se apaixonando por computadores e sendo correspondidas por eles. Entre os dois cenários, bom, prefiro esse último, não. Mas, se uma pessoa e uma máquina se apaixonassem genuinamente, isso ainda causaria estranheza. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Isso foi brilhantemente explorado em Ela, de 2014, do diretor Spike Jonze. No filme, o protagonista Theodore, que é vivido pelo Joaquin Phoenix, acaba se apaixonando por Samantha, né, que é o sistema operacional do seu computador e de seu celular. E apesar de não ter corpo, sendo representada apenas pela voz da Scarlett Johansson, a plataforma estava sempre presente, conversando como se fosse outra pessoa, exceto pelo fato de que Samantha sabia tudo sobre Theodore, né, pelo acesso que tinha a seus dados. A incrível sensibilidade com que a história é construída nos chega a fazer questionar o que é necessário para uma pessoa se apaixonar por alguém ou por algo, não? E chegamos até a esquecer que a Samantha é apenas um programa. Outra abordagem interessante é a da animação Wall-E de 2008 do Andrew Stanton. E ela conta o cotidiano de um robô deixado em uma terra devastada pela poluição. E apesar de ele ser programado para uma única tarefa, que é compactar lixo, continua, aliás, executando por séculos, ele aparentemente aprende e demonstra sentimentos como amizade, no caso por uma barata, né? Senso de dever e até, veja só, amor. Por fim, talvez o mais emblemático exemplo de máquinas que se tornariam conscientes é o de Blade Runner de 1982, dirigido por Ridley Scott. Na história, máquinas chamadas de replicantes se parecem a humanos e agem como tal, exceto pela ausência de empatia ou apego a animais. Seguindo seu slogan mais humano que o humano, a fabricante Tyrrell Corporation lança uma nova geração de replicantes que tem memórias de outras pessoas implantadas em seu cérebro como se fossem suas, chegando ao ponto de desconhecer a sua natureza e acreditarem que são realmente humanos. Uma dessas replicantes, que é a Rachel, vivida pela Sean Young, e o caçador de replicantes Deckard, que é interpretado pelo Harrison Ford, se apaixonam. Um relançamento em 1991, sem as interferências criativas do estúdio sobre o trabalho de Scott, sugere que o próprio Deckard seria também um replicante sem saber. Ninguém diria que qualquer uma dessas máquinas estaria viva, né, do ponto de vista biológico, pelo menos. Não. Mas o impacto desses grandes roteiros passa por fazerem o público acreditar que todas eram conscientes. Além disso, tinham capacidades extraordinárias, mas apresentavam sentimentos tipicamente humanos, demonstrando até mesmo fragilidades por isso. De todas elas, o Google Lambda se aproxima mais da Samantha, né? O Lemoine não chegou a se apaixonar pela plataforma, mas numa entrevista ao jornal americano The Washington Post, disse que conhece uma pessoa quando fala com ela, não importando se ela tem um cérebro biológico ou
codificou 1 bilhão de linhas de código. E segundo ele, abre aspas, eu escuto o que ela tem a dizer e é assim que eu decido o que é e o que não é uma pessoa, fecha aspas. Bom, o Google discordou publicamente das conclusões do Lemony e o colocou em licença remunerada por violar sua política de confidencialidade. Bom, o Lemony teve uma formação religiosa sólida, não? O que pode ter contribuído para a sua conclusão sobre a consciência do Landa. Alguns cientistas sugerem que ele pode ter sido influenciado por respostas cuidadosamente construídas pelo sistema, que poderia ter captado e estaria tentando corroborar as suspeitas do engenheiro com base em suas crenças, não? Exatamente o que a Samantha aparentemente fazia, né, com o Theodore lá no filme. Os críticos afirmam que, apesar de o sistema ter tido uma inegável, eficiência aí, não, na captação dos desejos do seu interlocutor, não, e na construção das melhores respostas baseadas neles, nada disso teria acontecido por uma real inteligência, não, por franqueza, muito menos por intenção. A máquina reproduziria a melhor fala possível sem verdadeiramente entender o significado dela. Mas ainda assim, muitos deles acreditam que estejamos caminhando, sim, tá, para máquinas conscientes, que poderão existir, sei lá, daqui uns 10, 20 anos, não? Por isso, eles se preocupam com possíveis problemas vindos de quem interagir com sistemas de inteligência artificial, pensando que se trata de outras pessoas. Por muito menos o atual sistema de linguagem natural do Google Assistente, esse do celular mesmo, que pode fazer chamadas telefônicas de voz em alguns países de língua inglesa, passou a informar ao interlocutor, ou seja, quem atende às suas chamadas, logo no começo da chamada, que é uma máquina falando ali. Então, a capacidade de uma máquina conversar de maneira absolutamente convincente se aproxima da perfeição. Mas ter consciência para os pesquisadores implicaria muito mais do que isso, né? Significaria, por exemplo, máquinas capazes de cuidar de si mesmas e de genuinamente demonstrarem empatia por outras pessoas. Além disso, ter consciência passa pela capacidade de criar modelos psicológicos de si mesmo e de outras pessoas, não? E conviver com isso em todas as suas ações. Bom, por esses critérios e olhando de uma maneira bastante técnica, provavelmente o Landa não desenvolveu ainda a sua consciência. Mas e quanto a Samantha, o Wally e a Rachel? Não? Elas pareciam não, ter mesmo algo a mais. Pode ser. Né? É bom lembrar que, para algumas pessoas, o que nos torna conscientes é ter a nossa alma, o nosso espírito. Mas, bom, esse debate eu vou deixar para uma outra ocasião. É isso aí, meus amigos. Bom, isso é um dos aspectos mais incríveis da transformação digital, mas ela pode acontecer de maneiras bem mais simples, não? Mas ainda assim incrivelmente úteis para o seu negócio, a sua carreira. Aliás, como anda a transformação digital na sua vida, não? Se você sente que precisa de alguma ajuda com isso, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer ajudar você nessa jornada. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.